Então, conhecimento, preencher a mente, pensamento, meditações a respeito, afeto, apegar-se, ter deleite em Cristo. Tem desejo, eu amo a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, com toda a dificuldade que eu tenho, com as lutas que eu tenho. Mas, amados irmãos, vamos ser sinceros, Jesus não tem sido tão precioso para nós assim, né? De vez em quando a gente lembra dele. De vez em quando a gente vai ler a Bíblia, ou vai orar, ou vai congregar, de vez em quando, porque Jesus não é precioso. Ele não é tão precioso assim para nós. Mas, irmãos, Hebreus diz assim: admoestai-vos uns aos outros, quanto mais o dia se aproxima. Não deixeis de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Ai, irmãos, mas Jesus não é precioso? Nós vamos privilegiar de congregar com a família. Está errado? Não, mas tem dia. Congregar com qualquer outra coisa. Mas Cristo não é precioso, irmãos. Então, presta atenção. Terceiro, se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, devemos ser gratos pelos benefícios que recebemos, amados irmãos. E quantos benefícios nós recebemos? Estávamos mortos, deu vida. Estávamos perdidos, foi achado. Estávamos nas trevas, estamos na luz. Era o filho do diabo, somos filhos de Deus. Não éramos povo, agora somos povo de Deus. A nossa família era da perdição, agora somos família de Deus. O nosso destino era o inferno, o nosso destino agora é o céu. Ele nos salvou. O benefício da encarnação de Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele vai até a cruz, morre por mim e por você. E naquela cruz Ele atrai eu e você para quê? Para que eu e você usufruíssemos dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição e da sua entronização e da vinda do Espírito Santo para nossas vidas. 4, meus irmãos. Se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, devemos preferi-lo acima de qualquer outro objeto. Ele ocupará o lugar principal em nossos afetos. Está vendo? O que eu e você precisamos? Uma coisa. Uma coisa. Maria, quantas coisas ela tinha? Uma coisa. Uma coisa Marta, é só uma coisa para você. É o principal. Não quer dizer que você não tem que limpar a casa, fazer o seu trabalho, não, mas uma coisa. Qual é a coisa de Maria aos pés de Jesus? Está entendendo? O salmista, Salmo 27, 4, Davi vai dizer uma coisa só: eu anseio e buscarei. Paulo diz assim: uma coisa faço, esquecendo as coisas para trás. Eu prossigo para o alvo, na soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas também Jesus diz para aquele perdido, religioso, rico, jovem, ele diz para aquele jovem, que só falta uma coisa: você não tem nada. Tudo que você tem não pode salvar você. E aquele jovem preferiu ficar com o finito, terreno, do que o infinito, invisível, celestial. E Jesus o amou. Está vendo, amados irmãos? Uma coisa só. Uma coisa. Qual objeto que está à nossa frente? É uma busca, é um anseio, é um desejo. Conhecer Cristo, amar Cristo, ser parecido com Jesus. Eu anseio. Eu nasci de novo, e daí? Eu conheço a cruz, e daí? Está levando a sua cruz? Está negando você mesmo e tomando a sua cruz? Você está tomando o jugo de Jesus? E aprendendo dele? Que é manso e humilde do coração e tem descanso para vossas almas? Ah, amados irmãos, nós precisamos dele quando estamos nas trevas para nos iluminar. Nós precisamos dele, amados irmãos, quando estamos apáticos, sem vida. Nós precisamos dele quando estamos fracos para nos fortalecer. Nós precisamos dele quando somos tentados para nos amparar. Precisamos dele quando há dúvida e perplexidade para nos consolar e nos trazer a paz.
Precisamos dele quando estamos inquietos, com medos, para nos encorajar. Precisamos dele quando vacilamos diante das promessas por causa da incredulidade, para confirmar a nossa fé. Porque ninguém além de Cristo para fazer essas coisas por nós. Ele deve ser precioso para mim e para você. Está vendo, amados irmãos? Sim. Se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, desejaremos sinceramente a sua presença e ansaremos por desfrutar de uma comunhão íntima com Ele. As pessoas que você gosta, você não gosta de encontrar? As pessoas que você ama, você não gosta de encontrar, abraçar, conversar, falar com as pessoas? Você não gosta? E por que Cristo não? Se nós falamos que amamos a Jesus, Jesus deveria ser primeiro em tudo na nossa vida, irmãos. Primeiro no nosso ouvir, primeiro no nosso ver, primeiro no nosso coração, primeiro nas nossas emoções, primeiro no nosso servir, primeiro no nosso andar. Cristo. Muitas vezes nós estamos com a Bíblia na mão, amados irmãos. Eu disse para os irmãos na quinta-feira, lá na Cadá, Rosângela, né? A Bíblia fechada é trevas. Mas se você é a Bíblia, é luz. Talvez sua Bíblia esteja fechada na sua casa. Não adianta nada. É trevas. Mas a hora que se abre a Bíblia, é luz. É a revelação de Cristo. E eu e você temos que ter uma Bíblia aberta. Não aberta assim em casa, assim. Uma Bíblia aberta, onde podemos, amados irmãos, conhecer o nosso Senhor, amar o nosso Senhor. Ora, Maria Madalena, irmãos, tinha 7 demônios. Quantos demônios nós tínhamos sem Cristo? Você sabe, medicina, quantos demônios nós tínhamos sem Cristo? Agora tem uma legião. Porque quem está sem Cristo está na mão de quem? Santo. E Jesus foi lá, tirou todos os demônios dela e ela conheceu Jesus. Os demônios saem e entra Cristo. A luz, treva sai, entra a luz. O inferno sai, entra o céu. Você está entendendo? A morte sai, entra a vida. Como é que ela não poderia amar seu Senhor? Ela soube de um modo ou outro que sumiu o corpo dele, não está lá. Ela fica desesperada, vai até o jardim. Cadê o corpo do meu Senhor? Cadê o corpo do meu Senhor? Ela ama o seu Senhor. Ela tem devoção a Cristo. Jesus começa a conversar com ela, ela acha que é o jardineiro. Mas quando Jesus disse para ela, Maria, irmãos, as minhas ovelhas ouvem minha voz, sabe que é minha voz e me conhece. Imediatamente ela viu Jesus. Você está vendo isso? Que amor é esse? Que amor é esse que pega um vaso de alabastro do trabalho de um ano, quebra o vaso, que é guardado para a noite de núpcias, para jogar no leito de núpcias, quebra em cima da cabeça de Jesus e desce, e ela vai aos pés de Jesus, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e suas lágrimas, dizendo para ele, Senhor, o Senhor é mais precioso para mim, o Senhor mais precioso, o Senhor é meu cabeça. Você está entendendo? Eu sou tua serva, o Senhor é minha glória, precioso. E os outros discípulos que estavam ali, meus irmãos? Jesus era precioso? Absolutamente não. Eles recriminaram ela de fazer aquilo. Você está entendendo, meus irmãos? Nós estamos mais para Pedro do que Maria Madalena. Nós estamos seguindo Jesus de longe. A vida cristã não é simples.
Estamos sentando na fogueira que não é de Deus. Estamos convivendo, ouvindo aquelas pessoas que não são de Deus. E estamos negando a Jesus diante daquelas pessoas que não são de Deus. Por quê? Porque nós estamos seguindo Jesus de longe. Jesus não é tão precioso assim. Olha aqueles dois no caminho de Emaús. Jesus ressuscitou. Mas será que ele ressuscitou? Vamos voltar para Emaús, 8, 10 quilômetros, vamos andando a pena, vamos conversando, vai conversando. A tragédia, afinal de contas nós esperávamos, ele vinha libertar a gente, ele é o rei e o Messias, e daí cadê ele? Jesus entra no meio deles. E Jesus começa a conversar com eles. E Jesus vai falar para eles o quê? A palavra de Deus. Tudo que está escrito no Novo Velho Testamento, tudo fala de mim. Amados irmãos, enquanto Jesus falava, o que acontecia com aqueles dois? O coração que estava frio, congelado, foi aquecido. Por quê? Porque Jesus estava no meio deles e eles estavam ouvindo a Cristo. E quando Jesus disse que ia passar, o que eles falaram? Senhor, entra na nossa casa. Não vai embora. Está vendo, amados irmãos? Um túmulo vazio. Corações vazios. Uma casa vazia. Mas quando Jesus entra, os corações enchem. São aquecidos. A casa, amados irmãos, é ajustada por Cristo. Você está entendendo o amor a Jesus? Essa devoçãozinha, amados irmãos, nós temos tempo para tudo. Você tem o seu lazer, não tem problema nenhum. Mas nós temos tempo para lazer, nós temos tempo para tudo. Mas para Jesus ele tem um tempo? Não. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Amados irmãos, a Bíblia diz, não ameis o mundo e aquilo que no mundo há. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. Não ame. Não ame. Porque o mundo jaz no maligno. E o Deus desse mundo é Satanás. Não ame. Mas ele vai fazer de tudo, amados irmãos, para que eu e você ficamos contentes para ele. Então, se Cristo é verdadeiramente precioso para nós, desejaremos sinceramente a sua presença, ansiaremos por desfrutar de uma comunhão íntima com ele. Você está vendo? Lutas você vai ter para ter uma comunhão com Cristo. Mas, meu amado irmão, não existe hora mais preciosa. A hora que você está diante do seu Senhor. E Ele conhece você. Mas Ele me ama. Ele me recebe, Ele me aceitou através do seu Filho. E eu e você podemos chegar, Pai, Paizinho. Irmãos, precioso. Ele é precioso para mim e para você, irmãos. Ele é precioso. Para quantas coisas nós temos que morrer, amados irmãos? Morrer para nós mesmos, para o nosso eu. Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Morrer para a carne, Gálatas 5:23. Morrer para esse mundo, e o mundo está morto para mim. Quanto, irmãos? Amados irmãos, mortos para a lei, para nós mesmos, para a carne, para o mundo e o mundo para nós, mas vivos para Deus. Amém. Deus nos deu um novo nascimento. A cruz de Cristo, amados irmãos, é a coisa mais tremenda no cosmos todo que aconteceu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é Senhor. Amados irmãos, quando
Jesus foi batizado, desceu a pomba sobre ele, o céu se abriu, irmãos. Nós não temos noção do que aconteceu lá no céu, os anjos lá no céu, e não tem noção. Preciosidade que é Cristo. Ele é precioso para mim e para você. Jesus tem sido precioso para mim e para você, meu amado irmão. Será que nós temos Jesus como nossa maior preciosidade? Se nós temos, tem marcas, evidências que Jesus é precioso para mim e para você. Esse tema nós vamos continuar, irmãos. Nós precisamos continuar. Eu preciso continuar para mim. E para vocês, amados irmãos. Novo nascimento, maravilhoso. Maravilhoso. A cruz de Cristo, maravilhosa. Mas mais maravilhoso é o precioso Jesus Cristo. Ele é a nossa preciosidade. Eu e você, amados irmãos, devemos almejá-lo. Nós devemos ansiar por ele. Como o salmista diz, faz essa colocação diz aqui, ó, como suspira pelas águas, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede, sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O anseio de Deus. Os temas bíblicos hoje você tem de cor. O que você quiser saber tem. As conferências estão aí, uma atrás da outra. Inclusive lá no sítio. E daí? E daí? Deus aguarda uma resposta minha e sua. Vida de abnegação. Negar a nós mesmos. Negar aquilo que mais ocupa o nosso coração, nossa mente e o nosso esforço. Oh, meus irmãos, ainda nós não entendemos. Quando Jesus disse em Mateus 6, você vê lá os senhores, presta atenção, coisa celestial e terrena, luz e trevas. Se os nossos olhos forem bons, que olham num lugar só, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos, amados irmãos, tiverem visão dupla, os nossos corpos estarão em trevas, guiados por trevas. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, dinheiro, ou você serve a Deus. Nunca sirva ao dinheiro. O dinheiro tem que servir a você. Porque se você inverter, amados irmãos, Deus nos dá. Por isso que ele vai dizer, não ande ansiosos por coisa alguma. Pensai, considerai, olhai. Depois ele diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos. E qual o remédio? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Amados irmãos, o que determina a nossa vida cristã, a nossa afeição a Cristo, a devoção a Cristo. Se amamos a Cristo, ouvimos Cristo, obedecemos Cristo, temos anseio por Ele, desejamos mais e mais dEle. Se nós não temos isso, amados irmãos, então nós temos que perguntar, aonde está a minha preciosidade? Aonde está o meu tesouro? Não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos, que nós somos tendentes a deixar o Senhor. Colocar coisas substitutos. Nada substitui o Cristo. Nada substitui a esperança, a salvação, a glória
glória de Cristo. Nada, irmãos, nada. Tudo é ilusão. O que você tem é ilusão. O que eu tenho é ilusão. Tudo vai passar. Se você não aprender a usar o que Deus tem nos dado para a glória dele, essas coisas vão ganhar os nossos corações. E nós vamos deixar Cristo do lado de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Abre nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, quebranta nossos corações. Que possamos servir e andar seguindo os passos do Cordeiro. Mas tem preço, irmãos. Tem preço. Abnegação. Negar. É difícil, né? É difícil. O que Timóteo diz assim? Diga aos ricos, não ponha sua esperança nas suas riquezas. Mas, irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Tudo que você está vendo aí, por trás é dinheiro. Poder, dinheiro. Dinheiro. E na minha e na sua vida, se nós bobearmos, entramos na mesma circunstância. Se Deus quiser dar, graças a Deus, dar para uma finalidade. Aí que está o problema. Está entendendo? Não se orgulhe dos seus carrões, suas casas. Está errado? Não, mas não se orgulhe. A Bíblia diz em Jeremias 9: não se orgulhe o rico da sua riqueza, o sábio da sua sabedoria. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em mim, conhecido, que eu faço misericórdia. É esse que eu tenho que conhecer, irmãos. É Jesus. Precioso, irmãos. Essa pedra preciosa no lugar deve ser a maior preciosidade minha. Que Deus tire as travas dos meus olhos do seu irmão. Que possamos enxergar mais claramente as riquezas e as glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e amá-lo. E amá-lo pelo que Ele é. Que Deus seja louvado. Se Deus permitir, no próximo sábado, irmãos, nós vamos continuar no assunto. Preciosidade. Vamos ficar em pé, vamos orar.